Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse daqui é o meu canal. Você está assistindo mais um vídeo de uma trilha para a área de engenharia de dados, uma trilha de introdução à carreira de engenharia de dados. Então, como eu sempre repito, se você ainda não assistiu os outros vídeos desse módulo e do primeiro módulo, pausa esse vídeo, assiste eles para você conseguir entender tudo que eu vou estar falando aqui agora da melhor maneira possível. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, apertar o sininho para receber notificações novas quando tiver. E também não deixa de deixar o seu like, pessoal, porque o seu like é extremamente importante para o canal crescer, para esse conteúdo começar a ser divulgado para pessoas que têm o mesmo interesse que você. Perfeito? Eu não vou me aprofundar muito mais nisso, tá? Mas também já tem conteúdo novo no Telegram, já tem conteúdo novo no Discord, no Instagram. Então não deixe de me seguir lá também, porque tem bastante conteúdo extra lá. Tá? Mas vamos para a aula. Nos últimos módulos a gente tratou sobre bancos de dados relacionais, tá? E entendemos como funciona a linguagem SQL. Tá? Entendemos o básico da linguagem que já permite com que a gente faça selects básicos, tá? Em um banco de dados relacional. Tá? Ou um banco de dados que utilize linguagem SQL como sua engine de busca e manipulação. Tá? E hoje, nessa parte aqui desse módulo, nesse capítulo desse módulo, a gente vai entender e aprender sobre bancos de dados não relacionais. Tá? Nos primeiros vídeos desse módulo, eu falei um pouco sobre como é que funcionava um banco de dados não relacional, mas eu vou voltar para explicar mais a fundo como é que ele funciona. Tá? Aqui são os tópicos do que a gente vai passar. Tá? Então, a gente vai entender o que é um banco de dados não relacional, e vamos enxergar 4 tipos de bancos de dados não relacionais e como eles funcionam. São eles: bancos de dados chave-valor, orientado a documentos, orientados a grafos e bancos de dados colunares. Tá? Então, vamos falar aqui primeiro do banco de dados, o que é um banco de dados não relacional. Eu trouxe um diagrama, que é um diagrama muito parecido com o que a gente teve na nossa primeira aula. Tá? Então, um banco de dados, por si só, é composto por tabelas e as tabelas são compostas por colunas, certo? Então, essas colunas, né, representam dados, né, em si. Tá? Eu não quero que vocês pensem que um banco de dados não relacional tem que sempre ter colunas, tá? Porque alguns deles não têm. Como eu falei no início, né, nos tópicos, existem bancos de dados chave-valor que são somente informações de chave-valor, tá? Qual que é o principal conceito que a gente tem que entender entre as tabelas ou coleções, como são chamadas em bancos de dados não relacionais, em alguns pelo menos, que não existe relacionamento do ponto de vista de integridade e consistência. Existe relacionamento somente do ponto de vista de uma entidade estrangeira estar representada em outras tabelas que não só aonde ela é definida. Então, essa primeira tabelinha aqui é onde uma entidade única é definida, mas ela também pode ser definida aqui em outras tabelas e assim cria um relacionamento, né? Então, basicamente, um banco de dados relacional, você não pode deletar um registro que tem uma relação externa. Tá? Em um banco de dados não relacional, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Não existem regras de consistência interna, as constraints, né? Você pode operar de qualquer maneira possível. Isso tem seus prós e contras. Então, quais são os prós e os contras aqui de um banco de dados não relacional, pessoal? Bom, primeiro a gente tem um custo, né, muito mais barato você subir um banco de dados não relacional por N motivos, tá? Bancos de dados relacionais, eles geralmente são mais caros, né? Ora por licença, ora porque demandam de uma base, recursos, né? Demandam de mais recursos que um banco de dados não relacional, mas isso é variável também, tá? Mas na minha experiência, bancos de dados não relacionais são bem mais proveitosos em relação a custo do que os relacionais, tá? Em troca da consistência, tá? Então, o contra é a consistência. A gente tem aqui escalabilidade, então é muito mais fácil você escalar
bancos de dados não relacionais, né? Temos conceitos de shards, entre outros conceitos que permitem você escalar aquela informação, aquele dado persistido, contra a integridade, né? Então, você consegue, por exemplo, por escalabilidade, você consegue ser mais redundante. Por isso, você consegue operar melhor, né? As suas transações elas são mais bem feitas. Só que você perde integridade por causa disso. Paralelismo, você consegue fazer múltiplas operações, né? Você também consegue fazer isso no banco de dados relacional, mas o paralelismo ele é muito melhor, ele é muito mais rápido, muito mais proveitoso, tá? Latência, em bancos de dados não transacionais, a latência é extremamente alta. Desculpa, em bancos de dados não relacionais, a latência é extremamente baixa. Então, para fazer operações transacionais que não dependam de uma relação consistente, a sua escolha são bancos de dados não relacionais. Em troca da normalização, você não tem muita normalização da informação. Isso você tem em bancos de dados relacionais. Agora a gente vai entender um pouco dos tipos de bancos de dados. Tá? O primeiro é um banco de dados chave-valor. Veja um banco de dados chave-valor como um conjunto de dois valores. Um valor que representa a chave e um outro valor que pode representar strings, listas, hashes, números, tudo isso, tá? Então, um exemplo disso, só para ficar claro, que você pode ter aqui, por exemplo, digamos que eu estou montando aqui um campo, né? Então, eu tenho aqui um nome, que é a chave, e o valor, que é André. Ou eu quero representar num mesmo documento, né? Que a gente vai entender mais para frente. Eu posso representar aqui celulares e eu represento uma lista de celulares. Né? Então eu represento aqui o número 1, também é os celulares do André, o número 2, vários números. Eu posso representar todos os celulares daquela pessoa, né? Do André, especificamente aqui. Tá? Claro, pessoal? E eu posso representar com diversos tipos. Isso daqui é um campo chave-valor. Tá? Naquele caso ali, não poderia ter mais. Geralmente, campos chaves-valores tem apenas uma chave-valor. Você pode encadear chave-valores dentro deles, mas geralmente é somente uma chave representada por um valor. Pode ser todos esses tipos de dados aqui. Tá? Quais são campos chave-valor que a gente conhece bem? Tá? Redis é um campo de baixa latência, extrema baixa latência, mas também tem baixa necessidade de persistência. Geralmente ele é usado para cachê. Tá? DynamoDB também tem uma latência muito baixa para buscar informação. Então é muito rápido você consumir informação dele. O Couchbase, que é uma arquitetura distribuída que garante escalabilidade, desempenho, tudo isso, tá? São bancos de dados do tipo chave-valor. Tá? Próximo tipo que a gente vai falar aqui são os bancos de dados documento, que nem aquele que eu falei um tempo atrás, agora há 2 slides atrás, se eu não me engano. Um banco de dados orientado a documentos são bancos de dados que recebem esse tipo de protocolo de dados, né? Que o nome é JSON, podendo receber também XMLs, BASIC, entre outros, né? Mas é como eu represento uma informação em um protocolo de texto, né? Então, abre e fecha chaves, eu estou iniciando o meu objeto JSON. E dentro do meu objeto JSON tem um campo chave-valor. Né? Então, a minha chave é menu e o meu valor é o quê? Um novo objeto JSON. Então, vocês veem como a gente consegue encapsular bastante. E aí, dentro do meu objeto JSON, eu tenho aqui mais campos chave-valor. ID, o nome é file. Value, o nome também é file. E aí eu tenho um outro objeto aqui, né? Uma outra chave chamada pop-up, que recebe mais um objeto. E dentro dele, menu item, que recebe uma lista aqui de objetos. Lembrando que eu consigo pesquisar através da linguagem NoSQL, né, que é diferente de SQL, eu consigo pesquisar dentro dessas informações. Pessoal, esse aqui é um documento, tá? Esse aqui, no caso, é um documento do tipo JSON, tá? Que é um protocolo de texto para definir informações
a partir de convenções, né? Abre e fecha chaves, entre aspas duplas, o dois pontos, que representa, antes dos dois pontos representa a chave, depois dos dois pontos representa o valor. Tá? Como eu falei antes, né, a gente consegue buscar através de NoSQL. Então aqui tem um exemplo do que é NoSQL. Vocês percebem que ele segue a mesma coisa da cláusula from, né? Então database.collection.find. Leia o find aqui, que é como se fosse o select, tá? Então aqui, como exemplo, ele está fazendo um select e aqui é um where. Então o where id for igual a file. Então, ele vai trazer somente esse primeiro documento aqui. Tá? E o que é um documento XML? Né? É um outro protocolo de texto. Ao invés de eu começar com abre chaves, fecha chaves, eu começo com essa tag aqui. Né? Então, a tag note tem aqui várias tags. Vocês veem que também é muito parecido com chave valor. Né? Então, eu tenho uma tag note que abre aqui e fecha aqui. Essa barra, geralmente, na maioria dos protocolos de texto XML, representa fechamento, tá? Então, fechamento de tag. Eu abro a tag aqui, fecho a tag aqui, veja a indentação, e abro novas tags. Então, to, cujo valor é Tove, from, cujo valor é Jenny, heading, cujo valor é reminder, e body, cujo valor é don't forget me this weekend. E aqui eu tenho todas as tags de fechamento. Então, barra to, barra from, barra heading e barra body. Tá? É muito comum também vocês verem algo muito parecido no HTML, tá bom? Ambas são linguagens de marcação, né? Então, elas pertencem, elas possuem similaridades entre si. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um conceito também, um outro protocolo de texto chamado YAML, YML. É uma linguagem aqui, um protocolo de texto muito utilizado para infras a code, que usa bastante, por exemplo, indentação. Então, eu tenho aqui Calling Birds, que é o nome da minha chave, e eu tenho uma lista de valores, Huey, Dewey, Louie e Fred. Né? Eu tenho todos esses valores aqui que pertencem a essa chave Calling Birds. Mas eu também posso ter objetos representados aqui. Então, eu tenho Christmas 5th Day. Então, eu tenho aqui quais são as minhas chaves valores dentro desse objeto, né? Então, Calling Birds 4, French Hands 3, Golden Rings 5, Part Ridges. É um novo objeto que possui count, que tem o valor 1, possui location, a chave location, que possui o valor appear tree. E eu tenho um outro objeto aqui, ainda dentro de Christmas 5th Day, que é o Turtle Doves, cujo valor é 2, sempre seguindo aquele conceito de chave-valor que a gente falou. Tá? Um banco de dados muito conhecido, tá? de documentos, né? Que aceita principalmente JSON ou BASON, tá? É o MongoDB. Tá? Um carinha muito bom. Ele possui uma engine no SQL para consumo, alto volume de consumo e consulta de dados, assim como operações também de inserção e manipulação desses documentos. Legal, pessoal? A gente tem um tipo aqui que se chama grafos. O que é um banco de dados orientado a grafo? É um banco de dados que ele expressa um relacionamento entre componentes principais, tá? O que são componentes principais? São os três que eu estou vendo aqui: nós, relacionamentos e propriedades. Tá? Então, o que são nós? São entidades que representam um aspecto elementar da natureza da informação disponível naquele banco de dados. Por exemplo, se eu estou fazendo um banco de dados do Brasil, do mundo, se, por exemplo, eu estou fazendo um banco de dados do mundo, eu tenho aqui que cidade, país e município são aspectos elementares da natureza da informação. São nós, né? Eu tenho cidade, eu tenho país, eu tenho municípios. Relacionamentos. São relacionamentos que conectam esses nós através de um relacionamento, como o próprio nome diz. Podendo ser, por exemplo, que nem eu uso aqui no texto, né, localizada em. Então, a cidade possui o nó cidade, possui um relacionamento com o nó país. Qual que é o nome desse relacionamento? Localizada em. Tá? É muito legal isso aqui para análise de biologia, análise de sentimento, análise de redes sociais. É muito legal esse tipo de banco de dados orientado a grafo. Tá?
E propriedades são quaisquer informações que residem nesse relacionamento ou nesses nós. Então, por exemplo, aqui é o nome da cidade, o nome do país ou a data de inauguração, né? Eu tenho essas propriedades que podem pertencer tanto a relacionamento quanto nós. Mas só para deixar um pouco claro o que é isso, eu tenho aqui, por exemplo, o laranja é um nó, tá? Que tem as propriedades nome André, idade 12, e tem relacionamento aqui com professores, tá? Qual que é o nome do relacionamento? Tem aluno, tá? E qual que é a propriedade do relacionamento? A série, que é a 2, a segunda série, tá? Os professores, eles também têm propriedades, o nome dele e a matéria que ele leciona. E, por sua vez, tem um novo relacionamento que pertence a N escolas. Tá? Então, professores podem pertencer a N escolas. Tá? Isso aqui é um grafo. Tá? Existe esse banco aqui chamado Neo4j, que ele é especialista em demonstrar esses relacionamentos através dessas bolinhas e ligações. Tá? Como eu falei, é muito utilizado para redes sociais, medicina e genética. Tá? Bancos de dados colunares. O que são bancos de dados colunares? Eles têm um único e principal objetivo, muito usados em data warehouses, né, para buscas analíticas, tá? Que é a exploração de conteúdo. Tá? No que a gente aprendeu no banco de dados relacional, que, lembra que eu falei sobre index? Né? Index é um ponteiro que a gente coloca na coluna de um banco de dados, de uma tabela de um banco de dados relacional, para falar, se eu for pesquisar por essa coluna, otimize a busca. A base de dados, o que um banco de dados colunar faz? Ele coloca esse mesmo ponteiro, só que ele coloca ele na linha, né? Então a busca pelas linhas, pelas informações, é absurdamente mais rápida, né? Então, para esse mundo de Big Data, esses bancos de dados colunares, em bilhões, milhões de informações, performam muito bem. E também reduzem a carga de input e output, né? Que é também uma premissa muito boa para Big Data. Tá? Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, ao invés de eu colocar os ponteiros aqui nas colunas, ao invés de eu indexar as colunas de um banco de dados relacional, eu estou indexando as linhas. Tá bom, pessoal? Então, as linhas possuem uma performática melhor de busca. Tá? Isso são bancos de dados colunares. E a gente tem muito conhecidos aqui o Amazon Redshift, as principais ferramentas de data warehousing da AWS, e o Cassandra, que é um open source também de data warehousing muito conhecido aí, se eu não me engano é da Apache. Não me recordo muito bem agora. Tá? Mas são bancos de dados colunares muito bem utilizados para relacionamento de Big Data. Tá? Você, como engenheiro de dados, com certeza vai ouvir falar nesse termo. Tá? E na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar para aprender como é que funciona o NoSQL, tá? Que é o não SQL, não só, né? Tem o Not Only SQL ou não SQL, a gente não sabe, não sei realmente o que significa essa expressão, porque eu acho que é meio largado no mercado. Mas a gente vai aprender o NoSQL explicitamente para o MongoDB, que é aquele banco de dados orientado a documento, tá? Amplamente utilizado hoje no mercado. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de deixar seu like, sua inscrição, apertar o sininho, me seguir nas redes sociais. Eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai aprender essa linguagem maravilhosa que é o NoSQL. Um beijo do grego e tchau!